Primeira questão, qual é o volume do cubo abaixo em centímetros cúbicos? Então vamos lá, o que é que ele quer? Ele quer que eu calcule o volume deste cubo em centímetros cúbicos. Só lembrando que o volume do cubo é calculado como aresta vezes aresta vezes aresta, ou seja, aresta elevado ao cubo. Sim, mas o que são as arestas? As arestas correspondem à interseção, ou seja, ao encontro das faces do cubo. Como assim? Eu tenho aqui um encontro de duas faces do cubo, essa face de cima e essa face lateral. Então eu tenho aqui uma aresta. Tenho aqui essa face lateral e a face de cima. O encontro delas duas vai formar uma outra aresta. E assim vai. O que caracteriza um cubo é que todas as arestas são iguais. Então agora vamos calcular o volume desse cubo, que corresponde à aresta, que é igual a 6, elevado ao cubo. Ou seja, é igual a 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. 216 o quê? Qual a unidade de medida do volume desse cubo? Como as arestas estão medidas ali em metros, então o volume desse cubo ele é dado em metros cúbicos. Lembrando, sempre a unidade de volume corresponde à unidade de comprimento elevada ao cubo. Como assim? Centímetros cúbicos, metros cúbicos, decâmetros cúbicos, quilômetros cúbicos, metros cúbicos. Agora, ele quer essa medida em centímetros cúbicos. Então, mais uma vez, eu vou usar a escala. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetros, milímetros. Só que agora todas as unidades estão elevadas ao cubo. E o 3 aqui vai me lembrar que agora a vírgula corre de 3 em 3 casas. Se eu subo uma unidade, a vírgula corre 3 casas para a esquerda. Se eu desço uma unidade, a vírgula corre 3 casas para a direita. Então vamos lá. Eu tenho 216 metros cúbicos. Está aqui, 216. E eu quero transformar para centímetros cúbicos. Então, vou descer aqui uma unidade, a vírgula vai correr 3 casas. Lembrando que a vírgula está aqui na frente. E lembrando também que 216 pode ser escrito como 216,0000. Posso colocar quantos zeros eu quiser após a vírgula. Eu continuo tendo o número 216. Então, se eu for descer aqui uma unidade, o que é que vai acontecer com a vírgula? Vai correr 3 casas para a direita. Então, eu vou ficar com 216 mil. Ok? A vírgula estava aqui na frente do 6 e correu 1, 2, 3 casas. E se eu quiser, posso acrescentar quantos zeros eu quiser aqui, que eu continuo tendo o número 216 mil. Vou descer mais uma unidade. Ok? Vou para centímetros cúbicos. Então, a vírgula vai correr mais 3 casas. 1, 2, 3. Então, eu vou ficar com 216 milhões. Ok? A vírgula estava aqui. Ao descer uma unidade, ela correu 1, 2, 3 casas. Então, a resposta certa é a letra E. Agora, 216 milhões de centímetros cúbicos é um número muito grande. Vamos compactar esse número escrevendo em notação científica? Só lembrando, escrever em notação científica corresponde a escrever o número da seguinte forma. Um número entre 1 e 10, pode ser 1, não pode ser 10. Ou seja, um número maior ou igual a 1, menor que 10. Essa seria a forma certa de falar.
maior ou igual a 1, porque pode ser 1, e menor que 10, vezes 1 a potência de 10. Parece ser complicado, mas simplesmente a vírgula não se encontra aqui. Eu vou deslocar a vírgula até ficar com um número entre 1 e 10. Então, eu vou correr a vírgula aqui, ó, 2,16. Agora eu tenho um número entre 1 e 10. E a potência de 10, qual o expoente da potência de 10? Corresponde à quantidade de casas que eu desloquei a vírgula. Ou seja, para chegar aqui, ó, entre o 2 e o 1, a vírgula correu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Correu 8 casas para a esquerda. Então, o expoente da potência de 10 corresponde a 8. Então, 16 milhões de centímetros cúbicos é o mesmo que 2,16 vezes 10 oitava centímetros cúbicos. Segunda questão, qual é o volume do paralelepípedo da figura em decímetros cúbicos? Então vamos lá. Agora eu quero o volume do paralelepípedo em decímetros cúbicos. O paralelepípedo, ele tem arestas diferentes. Então, o volume do paralelepípedo corresponde ao produto dessas arestas. Ou seja, é igual a A vezes B vezes C, sendo A, B e C as arestas do paralelepípedo. Ou, se você preferir, eu vou multiplicar a largura, o comprimento e a altura do paralelepípedo. Sendo assim, o volume desse paralelepípedo é igual a 35 vezes 10 vezes 20. 35 vezes 10, 350. 350 vezes 20 corresponde a 7.000. Então, o volume desse paralelepípedo corresponde a 7.000. Qual a unidade de comprimento que eu usei? Metro. Então, 7.000 metros cúbicos. Agora, ele quer saber o volume desse paralelepípedo em decímetros cúbicos. Então, vamos mais uma vez utilizar a escala. Quilômetros, hectômetros, decâmetros, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Só que é volume, todo mundo aqui está elevado ao cubo. E eu tenho 7.000 metros cúbicos e quero transformar para decímetros cúbicos. Então, eu vou descer uma unidade, a vírgula vai correr 3 casas. Ou seja, corresponde a acrescentar 3 zeros. Lembrando, 7.000, a vírgula está aqui na frente. Posso colocar quantos zeros eu quiser aqui na frente. Como eu vou descer uma unidade, a vírgula vai correr 3 casas. Ou seja, 1, 2, 3. Ou seja, eu vou ficar com 7 milhões de decímetros cúbicos. Ou seja, a resposta certa é a letra C. Agora, como 7 milhões é um número muito grande, vamos compactar? Então, a vírgula está aqui na frente. Vou correr a vírgula até ficar com um número entre 1 e 10. Então, ela vai parar aqui. Então, 7, ou se preferir, 7,0 vezes 10. Quantas casas eu desloquei a vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casas para a esquerda. Ou seja, o expoente da potência de 10 é igual a 6. Só lembrando, se eu tivesse deslocado a vírgula para a direita 6 casas, então o expoente seria menos 6. Ok? Então, 7 milhões de decímetros cúbicos é o mesmo que 7 vezes 10 à sexta decímetros cúbicos. Terceira questão. Qual o volume do cilindro da figura em metros cúbicos? Considere π igual a 3,14. Então vamos lá. Ele quer que eu calcule o volume deste cilindro. Como calcular o volume de um cilindro? O volume de um cilindro corresponde à área da base do cilindro vezes a altura desse cilindro. Mas a gente sabe que a base de um cilindro corresponde a um círculo. Ou seja, o volume de um cilindro é igual à área do círculo, ou seja, π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura do cilindro. Então, no nosso caso aqui, eu vou ficar com π, ele mandou eu considerar 3,14,
O raio da base do cilindro, ele dá no problema 30 milímetros, ao quadrado. Altura do cilindro, 50 milímetros. Continuando, então o volume vai ser igual a 3,14, 30 elevado ao quadrado, ou seja, 30 vezes 30, que é igual a 900, vezes 50. Fazendo a conta, vamos encontrar 141.300 milímetros cúbicos. Só que ele quer a resposta em metros cúbicos. Então, vamos transformar quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Volume, todas as unidades elevadas ao cubo. Então, eu tenho 141.300 milímetros cúbicos. A vírgula se encontra aqui. Vou subir uma unidade. Então, a vírgula vai correr 3 casas para a esquerda. Então, eu vou ficar com 141,3. Vou subir mais uma unidade. Então, a vírgula vai correr mais 3 casas para a esquerda. Então, eu vou ficar com 0,1413. Vou subir mais uma unidade, chegando finalmente em metros cúbicos. Então, a vírgula vai correr mais 3 casas para a esquerda. Então, eu vou ficar com 0,0001413. Ou seja, a resposta correta é a letra C. Agora, o volume desse cubo é muito pequeno. Vamos compactar esse número. Como compactar? Vamos escrever mais uma vez em notação científica. Então, a vírgula se encontra aqui. Eu vou deslocar a vírgula até ficar com um número entre 1 e 10. Aonde essa vírgula vai parar? Ela vai parar aqui. 1,413 vezes 10. Quantas casas eu desloquei a vírgula? 1, 2, 3, 4. Como eu desloquei a vírgula para a direita, então 10 elevado a menos 4 metros cúbicos. Ou seja, o volume desse cilindro corresponde a 1,413 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. Quarta questão. A figura representa as medidas de um reservatório. Qual a capacidade deste reservatório em litros? Então vamos lá. A forma do reservatório é a forma de um paralelepípedo. Então fica fácil encontrar a capacidade deste reservatório. Basta calcular o volume deste paralelepípedo. Então, o volume do paralelepípedo a gente multiplica as arestas. Ou seja, eu vou pegar a largura desse reservatório vezes o comprimento deste reservatório vezes a profundidade deste reservatório. Fazendo as contas, eu vou encontrar 192.000, qual a unidade de medida aqui de comprimento? Centímetros. Então, 192.000 centímetros cúbicos. Agora, essa é a resposta do problema? Não. Eu tenho que saber que 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico. Ou seja, para encontrar a capacidade em litros, eu tenho que transformar de centímetros cúbicos para decímetros cúbicos. Então, vamos à escala? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Todo mundo elevado ao cubo, já que estamos tratando com volume. E aí? E aí que eu quero transformar de centímetros cúbicos, 192.000 centímetros cúbicos, para decímetros cúbicos, uma vez que 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. Ou seja, se eu transformar para decímetro cúbico, o resultado vai corresponder ao mesmo em litro. Como é um número inteiro, a vírgula se encontra aqui na frente. Vou subir uma unidade. Então, a vírgula vai se deslocar 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Então, 192 decímetros cúbicos.
ou 192 litros. Sendo assim, a resposta correta é a letra A. Quinta questão. Calculando a área e o volume de uma esfera de raio R igual a 6 metros, encontraremos, respectivamente, considere π igual a 3,14. Então vamos lá. Calcular a área de uma esfera. Como é que calcula a área de uma esfera? 4π vezes o raio elevado ao quadrado. Ou seja, 4 vezes, ele mandou considerar π 3,14 e o raio, qual é o raio? O raio ele diz que é igual a 6 metros, então 6 ao quadrado. Ou seja, a área vai ser igual a 4 vezes 3,14 vezes 6 ao quadrado, 6 vezes 6, que é igual a 36. Fazendo a conta, eu vou achar a área igual a 452,16. Como o raio foi dado em metro, então a área eu encontrei em metros quadrados. Agora, como calcular o volume da esfera? O volume da esfera é igual a 4π vezes o raio elevado ao cubo dividido por 3. Ou seja, substituindo, eu vou ficar com 4 vezes 3,14 vezes, qual é o raio? 6. Então, 6 elevado ao cubo dividido por 3. Continuando a conta, o volume vai ser igual a 4 vezes 3,14 vezes 6 elevado ao cubo. É 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Ó, dividido por 3, que vai dar 904,32 metros cúbicos. Ou seja, a alternativa correta é a letra A.